Olá pessoal, começamos agora a nossa aula número 2 do módulo 2 do curso de BPM. Nessa aula a gente vai resolver muitas questões. Então, na aula passada a gente fez aquela introdução, falou aí dos conceitos iniciais de BPMN e agora a gente vai fazer muitas questões sobre essa parte inicial de BPMN. Ok, pessoal? Então, já começo dando uma dica aqui para vocês. Todo concurseiro tem que resolver muitas questões de concurso, né? Aquelas questões que são dadas nas aulas, né? A gente sempre gosta de colocar questões em aulas, no meio da aula, são muito importantes. Então, não fique esperando o professor resolver. Resolva você também, junto do professor, antes do professor. Então, por exemplo, as questões aqui eu vou ler e vou falar para vocês fazerem pausa no vídeo e depois só seguirem em frente quando vocês derem a resposta de vocês aí. Você anota aí no papelzinho, né? E só depois passa para o próximo slide, ok? É muito importante esse processo, né? Eu sei que alguns alunos ficam esperando, não gostam nem de pensar muito, mas isso é importante, faz parte do aprendizado, né? Se você não resolver questões, você não vai ter um aprendizado completo. Então vamos lá, duas questões aí do CESP, né? A primeira do TCE de Roraima e a segunda do TCE do Rio Grande do Sul, é o Tribunal de Contas do Estado. Então, a primeira, atualmente o BPMN Business, olá, primeira coisa aqui para vocês observarem, ele chamou o BPMN com um nome diferente, chamou de Management Notation. A gente viu que é Business Process Model and Notation. Mas isso aqui não vai invalidar a questão, tá, pessoal? Muitas vezes as bancas erram o nome dessa siglazinha. Então não sejam, como eu já falei antes, não sejam tão rígidos com isso. A banca às vezes vai errar isso. Atualmente, o BPMN é a principal linguagem para representação e diagramação dos processos de negócio das organizações. Certo ou errado? Então vou ler a próxima e aí depois vocês fazem aquela pausa para pensar. O BPMN é uma metodologia que permite a construção de modelos lógicos para automação de processos. Então, pessoal, vejam aí essas duas questões, se estão certas ou erradas, e aí façam uma pausa no vídeo para pensar um pouco e só depois continuem, ok? Eu vou então passando já para a resposta. Primeira está certa. Olha lá o que eu falei, ó. Apesar de estar com a sigla diferente aqui, na primeira questão, a questão não foi considerada errada. Então, por isso que eu estou falando, o CESP, como a FCC, também erra o nome, mas não se prendam a isso. A questão aqui está certa. Então, BPMN é a principal linguagem para representação e diagramação de processos de negócio. Isso eu tinha falado aí nos primeiros slides da aula passada. BPMN é a notação mais usada, a notação padrão. Na segunda, o BPMN é uma metodologia. O erro da questão está aqui, ela está errada. BPMN não é uma metodologia, porque o BPMN ele não vai definir passos, né, para você seguir para desenhar um processo. Ele vai apenas definir que elementos você pode utilizar e como utilizar aqueles elementos. Então isso é uma notação e não uma metodologia. Ok? Então por isso a questão está errada. Vamos para a próxima. Questão da FCC no Tribunal de Contas do Amazonas em 2012. Sobre a BPMN é correto afirmar. Então aí tem 5 alternativas, né? Eu vou pedir para vocês lerem, eu não vou ler aqui antecipadamente, vou pedir que vocês façam pausa no vídeo agora e leiam. E aí no próximo slide eu vou lendo cada uma e já comentando a resposta, tá? Para eu não ter que ler aqui tudo e no próximo slide ler tudo de novo. Então peço que vocês pausem o vídeo agora e leiam, ok? Então vamos lá, eu já vou passando aqui para a resposta para os comentários. Então, resposta certa, letra E. Trata-se de uma notação padrão para o desenho de fluxogramas em processos de negócio. Exatamente, pessoal. Fluxogramas, né? O BPMN tem aquele formato de fluxogramas. Na prática, trata-se de um conjunto de regras e convenções que determinam como os fluxogramas devem ser desenhados. Então é justamente isso que eu falei. BPMN, por ser uma notação, ele só define
as regras e convenções para você desenhar os fluxogramas. Só isso, não é metodologia, não define passos para você representar processos. As outras alternativas, vamos lá de uma em uma. Letra A. No BPMN, o andamento do processo deve ocorrer juntamente com o preenchimento de um formulário eletrônico. E nada a ver, hein, pessoal? Nada a ver com andamento do processo junto com o preenchimento de formulário eletrônico. Esqueça isso. Tá errado a letra A. Letra B. BPMN é uma ferramenta utilizada para gerar diagramas da UML. Então aqui já tem dois erros na primeira frase. Primeiro, BPMN não é ferramenta, é apenas uma notação independente de ferramenta. Então existem várias ferramentas que permitem você desenhar diagramas BPMN, né, como o Visage que eu falei. Mas o BPMN em si não é uma ferramenta, ok? E muito menos não é para gerar diagramas UML. O UML é uma notação, né, uma linguagem para descrever softwares, sistemas, enquanto o BPMN é puramente para representar processos de negócio. E aqui a última frase da letra B ele ainda mostra outro erro, por não oferecer um padrão de modelagem. Não, né? O BPMN é um padrão de modelagem. Letra C. É um software responsável pela automação e gerenciamento de processos de negócio. Já falei que BPMN não é ferramenta, não é software, não é aplicativo, não é metodologia. BPMN é uma notação para representar processos de negócio. Então a letra C está errada. Letra D. Em uma empresa, é necessário ter BPMN para se realizar o gerenciamento de processos de negócio. Pessoal, não é necessário ter BPMN. Existem outras linguagens, como eu falei. A UML, um dos diagramas da UML, o diagrama de atividades, se não me engano, ele permite você desenhar processos de negócio. O fluxograma, que também é uma forma de desenhar processos de negócio, também pode ser usado. Existem outras, então não é necessário o BPMN. Ele ajuda, né? Ele é o principal, mas não é apenas ele. E aí continua na frase aqui, ó, pois implantar tal gerenciamento requer o uso de ferramentas capazes de trabalhar em um nível de abstração possível apenas por meio do uso de software. Aí, pessoal, vai depender, né? Você pode começar a usar BPMN na sua empresa sem nenhum software, desenhando aquilo no papel, num quadro, né, um quadro grande que as pessoas usem, né? Então não é necessário ter ferramentas, softwares para começar a usar gerenciamento de processos de negócio, né? Você pode muito bem desenhar em papel. Claro que não é a forma mais eficiente, a gente sabe disso, mas não é obrigatório usar software. E a letra E é a letra correta que eu já li para vocês. Beleza? Vamos então para mais uma da FCC no concurso do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, em 2012. Mais uma vez aqui, 5 alternativas que eu vou pedir para vocês lerem antes de mim. Façam uma pausa no vídeo agora para ler e só depois vocês passem para o próximo slide, passem para a continuação do vídeo, ok? Então pausa agora no vídeo. Vamos então para a resposta. Resposta certa, letra B, pessoal. B de bola. Olha lá. Um conjunto. BPMN é caracterizada por um conjunto de tarefas representadas por ícones e interligadas por símbolos de fluxograma para facilitar o entendimento de um processo de negócio. Verdade, né? Tarefas, ícones interligadas por símbolos, é tudo isso que o BPMN é. Ele utiliza ícones, símbolos para desenhar um fluxograma, mas ele tem lá um conjuntinho de regras para você poder usar esses símbolos. Então, a resposta certa é essa. Vamos ver as outras. Na letra A, ele fala que o BPMN é caracterizado por um grupo de procedimentos. Não, né? Já falei que BPMN não é procedimento, não é metodologia, não é software. Os quais são representados por um diagrama de blocos para ilustrar relacionamentos entre artefatos de um software. Então aqui ó, mais outro erro, relacionamentos entre artefatos de software. Isso aí poderia até caber para o UML, mas não para BPMN. Letra C, também está errado. Ó. Uma representação textual, não é textual, a representação é gráfica. O BPMN usa representação gráfica. Letra D.
classes de negócio interligadas por notações de relacionamento, tais como associações ou generalizações. Isso aí também está errado, né? BPMN não usa generalização. Isso aí está mais ligado com herança, com orientação a objetos, né? E aí, para finalizar o erro da letra D, ele fala facilitar a compreensão dos requisitos de um software. Olha, pessoal, o BPMN, se você tem, por exemplo, na sua empresa, os processos todos desenhados, representados lá graficamente com BPMN, isso vai sim ajudar, né, a entender os requisitos de um software que vão dar apoio àquela atividade. Mas a característica principal da BPMN, o objetivo dela não é facilitar a compreensão de requisitos de software, né? O BPMN é independente se você usa software ou não na empresa. Se tem tarefas automatizadas ou tarefas manuais, independe disso o uso do BPMN. Letra E. Objetos de software. Começou errado aí, já falei que BPMN não está ligada a software. Pode utilizar, mas não está ligada. Que ilustram a instância de classes de negócio. Também não, né? Organizada através da notação de pacote. Mais uma vez a questão está tentando te confundir aí com a UML. E não é, né? Aqui é BPMN, não usa notação de pacote. Ok? Então, resposta certa, letra B. Conjunto de tarefas representadas por ícones e interligadas por símbolos de fluxograma. Tranquilo? Mais um aí do CESP no concurso do Inmetro 2010. Com relação ao padrão BPMN, assinale a opção correta. Então, mais uma vez, letra A, B, C, D e E. Vocês vão ler, fazer pausa no vídeo para poder ler. E no próximo slide eu comento todas as alternativas. Ok? Muito importante que vocês leiam, prestem atenção. Resolvam aí como se estivesse aí num dia de prova, né? Com toda a atenção, né? Porque aqui já é o treino para a prova e você já aprende, já percebe como é que as bancas estão cobrando os assuntos. Beleza? Então, já vou passando aqui para a resposta, ok? Resposta certa, letra A. Olha lá. O BPMN provê uma notação comum para que pessoas relacionadas com o processo possam expressá-los graficamente de forma clara, padronizada e completa. Ok, certíssimo aqui. É uma notação comum, uma notação padronizada, expressa um processo de negócio graficamente, né, através daqueles símbolos, daqueles elementos, e vai ser de uma forma clara, fácil de entender, padronizada e completa. É importante eu esclarecer para vocês que o modelo, um diagrama BPMN, ele vai ser tão completo quanto você queira. Então, se você quiser que o diagrama seja superficial, né, simples, ele vai ser. Se você quiser detalhar ele ao máximo, tornar aquilo ali até passível de ser executado, simulado em um software de simulação de processos, você também pode fazer com BPMN. Ok? Então, importante vocês saberem disso. Um diagrama BPMN ele vai ser tão completo, tão aprofundado, quanto você que está desenhando ele, quanto você queira. Letra B. BPMN é uma notação proprietária. Errado, né? Falei já na aula passada que BPMN é uma notação aberta, né? Que é mantido lá pela OMG, que é uma organização aí... imagino que seja sem fins lucrativos, não governamental, né? A OMG não é uma empresa, né? E ela não fecha a notação BPMN, não é proprietária, é uma notação aberta. Letra C. BPMN facilita a padronização dos processos apenas dentro das organizações. Pessoal, a questão aqui já vem falando, ó, apenas dentro das organizações. Então, esse bizu já é bem conhecido aí nos concursos, né? Quando uma questão, uma alternativa fala apenas, somente, exclusivamente, você já olha para ela com mais cuidado, né? Provavelmente ela vai estar errada, porque ela está restringindo muito. Não é que toda vez vai estar errado quando tiver apenas, somente, exclusivamente, mas já é um bom indicativo que ela parece estar errada, porque ela está restringindo. Mas aí vamos ver, ó, não é apenas dentro das organizações. Também você pode representar relacionamentos entre organizações, por exemplo, entre uma empresa e o seu fornecedor, entre um cliente e a empresa. Então não é apenas dentro da organização. BPMN define um diagrama, letra D aqui, ó, um diagrama de processo de negócio
para ser usado somente, olha aqui de novo, ó, somente. Também a gente já tem mais cuidado, ó, assinala aqui somente para a gente olhar com cuidado. Somente para o mapeamento de processos de negócio. Não é, né? Não é somente para o mapeamento de processos de negócio. Quando a gente fala em mapeamento, a gente viu isso na aula passada. A gente está falando muito assim em identificar os processos atuais da empresa, mas você pode também modelar novos processos, sugerir alterações nos processos e até chegar no nível de executar, de simular aqueles processos de negócio partindo do BPMN. Então, questão aí, alternativa D está errada. Letra E. A notação BPMN é largamente utilizada na gestão de processos e define os objetos básicos como atividades, pontos de decisão, início e término de processo. Até aqui, correto. Só que aí no final ele erra aqui, ó, bota um errozinho, deixando a critério dos analistas de processo a melhor forma de utilizá-los na representação. Então o analista de processo ele não vai escolher a melhor forma de utilizar os elementos do BPMN, as atividades, os pontos de decisão, início e término. Por quê? O BPMN ele define um conjunto de regras para esses elementos, né? Para os pontos de decisão, eles têm que ser feitos de uma forma, de tal forma. Alguns pontos de decisão são inclusivos, outros são exclusivos, né? Tem um conjunto de regras que tem que ser seguidas, então não é totalmente a critério dos analistas de processo. Essa questão poderia até lhe confundir, né? Você poderia até achar que a letra E também está correta, mas ela deixa essa última parte aqui, tem esse pequeno erro, e a letra A está totalmente certa, né? Está bem clara aqui que não tem nenhum erro na letra A, então vá na que você tem mais certeza. Às vezes, nas questões de concurso, do CESP, da FCC, né, você tem que ir na questão, na alternativa menos errada ou na mais errada, né, a depender do que a questão pede. Então aqui a letra A é a correta. E aí, pessoal, encerramos essa primeira bateria de questões. Vamos ver aqui mais um slide de teoria, uma teoria importante que cai em concursos, e depois a gente resolve mais algumas questões. Então, ó, minha sugestão aqui para vocês, prestem bem atenção nesse slide. Ele fala aqui dos níveis de modelagem BPMN, aquilo que eu vim falando. Você vai desenhar um modelo BPMN, um diagrama de processo de negócio, você pode detalhar ele o tanto que você quiser, até ele se tornar executável por uma ferramenta BPMS, uma suíte BPM que vai simular, vai executar seus processos. Ou você pode fazer uma modelagem mais simples, mais alto nível, abstrata, que é apenas ali para você explicar os processos para alguém, para você desenhar num quadro, para você mostrar ali para o seu chefe, né, de forma rápida. Então, o BPMN ele tem os níveis de modelagem e esses níveis têm nomes, né? Ele divide em 3 níveis: modelagem descritiva, modelagem analítica e modelagem executável, né? O BPMN na versão 2.0 ele já permite essa modelagem executável. Ele traz várias coisas, elementos que você pode definir detalhes de baixo nível, né? Pode definir muito detalhadamente o seu processo de negócio, botar restrições, exceções, tudo bem detalhado para que aquilo possa ser executado diretamente por uma ferramenta. Então vamos lá entender a diferença desses 3 níveis. O primeiro, modelagem descritiva, é a mais simples, é a mais abstrata, né? Não vai ter muitos detalhes, muitas exceções, né? Vai ter lá mais o processo principal, as atividades principais de alto nível, né? Para alta gestão entender, para um usuário entender, por exemplo, né? Então ele vai ter apenas os principais conceitos do BPMN, como pools, lanes, tarefas, subprocesso e fluxo. Alguns desses a gente ainda não viu, mas não se preocupe que a gente vai ver mais na frente. Vocês têm que entender que a descritiva é a mais abstrata, mais alto nível, mais simples, que você representa menos coisas, você mostra menos coisas, desenha mais rápido. Já a modelagem analítica, ela é uma intermediária. Ela vai mostrar todos os passos, incluindo exceções, né? Exceções no seu fluxo. Se, por exemplo, o usuário está fazendo uma compra, se ele passa os dados do cartão de crédito errado, o que é que o sistema, o que é que tem que fazer, o que é que o funcionário tem que fazer. Então, na modelagem analítica, você vai mostrar também as exceções. E vai omitir apenas detalhes
detalhes muito técnicos, né, que seriam só necessários se você quisesse executar o processo numa ferramenta de software. Então, modelagem analítica mostra todos os passos, mas omite alguns detalhes técnicos. Mas ela já pode ser usada para automatizar o seu processo numa ferramenta BPMS. Por fim, a mais detalhada é a modelagem executável. Então, se você ouve falar que a modelagem ela é executável, que um diagrama ele é executável, é porque ele tem muitos detalhes, né? Ele tem ali todos os detalhes, exceções, todas as restrições de validação que são necessárias para o seu processo de negócio executar. Então, essa aqui é a mais detalhada. E todas essas modelagens, né, utilizam BPMN, só que algumas vão utilizar mais recursos do BPMN do que outras. Né? A primeira, descritiva, apenas os recursos básicos do BPMN. Analítica, mais recursos. E a executável usa todos os recursos que o BPMN disponibiliza. Então, se achar necessário, leia de novo esse slide, marque aí nas suas anotações, nos seus resumos que você tiver. E aí só então passe para o próximo, que a gente vai começar vai fazer mais duas questões desse assunto. Primeira questão do SERPRO, em 2013. Questão do CESP, questão de certo ou errado. A linguagem BPMN pode ser utilizada para modelar processos internos de uma organização, sem considerar detalhes necessários a torná-los executáveis. Então, certo ou errado? Vamos ver então a resposta, né? Só passe adiante se você já souber, né? Pelo menos tiver uma ideia da resposta. Vamos lá, questão certa, pessoal. Então, é verdade, você pode modelar os processos internos da empresa sem considerar detalhes necessários a torná-los executáveis. É exatamente o que a gente viu no slide passado da teoria, né? A modelagem ela pode ser descritiva, ou seja, aquela bem simples, pode ser analítica, já com mais detalhes, e pode ser a modelagem executável. Essa sim tem todos os detalhes para executar dentro de um software. Mas ela não precisa, né? Você pode fazer sem considerar esses detalhes. Questão certa. Vamos para a próxima. Mais uma do CESP, caiu no Ministério da Saúde e não caiu para a área de TI, caiu para concurso de administrador. Também cai muito para a área administrativa, a área de gestão, cobra muito BPM. Vamos lá. O nível de modelagem descritiva diferencia-se do nível seguinte de modelagem analítica porque não utiliza a notação BPMN para a construção dos seus elementos. E aí, pessoal, essa aí também está bem fácil, né? Acredito que vocês não vão ter dificuldade. Pensem um pouco, se precisar, faça aquela pausa no vídeo e no próximo slide eu comento. Vamos então ver a resposta. Questão errada, hein, pessoal? Olha lá, olha o erro. O nível de modelagem descritiva diferencia-se do seguinte, que é a analítica, por não utilizar a notação BPMN. Não, né? Eu falei que as três, a modelagem descritiva, a analítica e a executável, todas as três utilizam BPMN. Então, a questão está errada. Beleza? Então, a gente para por aqui essa aula. Na próxima aula a gente continua falando aí dos tipos de elementos BPMN e já vai ver aí os primeiros diagramas BPMN, aprender a desenhar os primeiros diagramas. Ok, pessoal? Então, aproveitem, dê uma olhada de novo nas questões se você ficou com alguma dúvida. Se quiser, entra lá no grupo BPM, que eu criei lá na rede social Itinerante, que eu mostrei para vocês nos primeiros slides o link, e deixa lá sua dúvida para mim, que eu respondo assim que eu puder. Beleza? Então espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.